Pare tudo o que está fazendo neste exato momento e observe sua casa com os olhos de quem busca a verdadeira prosperidade. Se você já recebeu de presente algum desses 5 elementos que vou revelar, precisa entender que foi marcado energeticamente sem perceber. É como se alguém tivesse plantado uma raiz de escassez no centro da sua vida, e agora essa raiz está crescendo, sugando suas chances e devorando suas bênçãos, enquanto você trabalha exaustivamente sem resultados. Existe um inimigo invisível operando neste instante, uma frequência pesada que se agarra a determinados objetos e funciona como um bloqueio espiritual, impedindo que o dinheiro chegue até suas mãos. É por isso que seu salário está travado há tanto tempo. É por isso que as oportunidades aparecem, mas nunca se concretizam. É por isso que, não importa o quanto você se dedique, a abundância escapa pelos seus dedos como areia. E o mais assustador é que 91% das pessoas já aceitou pelo menos um desses 5 itens, sem saber que estava firmando um acordo silencioso com a pobreza. O povo que detém uma das maiores sabedorias de prosperidade do planeta, e que há mais de 3 milênios preserva sua riqueza de geração em geração, guarda este segredo ancestral. Os sábios da tradição judaica ensinam que existem objetos que carregam tumar, uma contaminação energética capaz de romper completamente seu canal de bênçãos. A Cabala revela que cada elemento material vibra em uma frequência específica, e alguns desses objetos ressoam exatamente na mesma frequência da miséria, atraindo-a magneticamente para dentro da sua casa. Esse conhecimento foi protegido durante séculos, compartilhado apenas entre mestres e discípulos verdadeiramente preparados. Nos próximos minutos, vou compartilhar quais são os 5 objetos proibidos que você jamais deve aceitar como presente. E vou te ensinar um ritual milenar de limpeza, que precisa ser feito caso você já tenha recebido algum deles. Deixa eu te contar sobre Rodrigo, um homem de 48 anos, que morava em São Paulo e atuava como diretor comercial havia 16 anos. Ele recebeu um desses 5 objetos de um parceiro de negócios no aniversário. Em menos de 7 meses, a empresa onde ele construiu toda a carreira faliu completamente, e ele perdeu tudo o que havia conquistado. Não saia agora. Ou você vai continuar dormindo sobre a própria escassez, sem entender por que a fortuna nunca chega até você. No final, vou te dar uma expressão sagrada em hebraico que vai selar sua proteção contra essas energias destrutivas para sempre. O primeiro objeto que você jamais deve aceitar como presente é um relógio, de parede ou de pulso. Você pode estar pensando que isso não faz sentido, porque relógios são presentes comuns, dados o tempo todo. Mas existe uma razão ancestral profunda que poucos conhecem. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Shalom Bait, que significa, literalmente, a paz do lar. Não é apenas a ausência de brigas. É o equilíbrio espiritual que sustenta tudo dentro daquele espaço sagrado que você chama de casa. É a frequência que permite que o amor circule, que as decisões sejam tomadas com clareza e que o dinheiro seja administrado com sabedoria. Quando o Shalom Bait é rompido, tudo começa a desmoronar silenciosamente, e o relógio age exatamente sobre esse ponto. Deixa eu te contar o que aconteceu com Mariana, uma mulher de 35 anos, que morava em Belo Horizonte e trabalhava como professora de inglês. Ela tinha acabado de conseguir uma promoção depois de anos lutando. Finalmente, iria ganhar quase o dobro do salário anterior. No mesmo mês, uma tia distante foi visitá-la e trouxe de presente um relógio de parede antigo, daqueles bem trabalhados, com detalhes em madeira escura. Mariana achou lindo e pendurou na sala, bem em frente ao sofá, onde a família se reunia todas as noites. Nas primeiras semanas, nada de anormal aconteceu. Mas, depois de um mês, ela começou a perceber algo estranho. As conversas em casa ficaram diferentes. Seu marido, que sempre foi tranquilo, começou a se irritar com coisas pequenas. Os filhos brigavam mais. Ela mesma sentia um cansaço que não conseguia explicar, como se estivesse sempre atrasada para algo importante, sempre correndo atrás do próprio rabo. As contas começaram a atrasar, não porque faltava dinheiro, mas porque ela esquecia de pagar, pagava errado ou tomava decisões financeiras apressadas, que não faziam sentido. Comprava coisas que não precisava e gastava por impulso. E o pior, começou a brigar com o marido por causa de dinheiro, algo que nunca tinha acontecido antes. Em 6 meses, aquela promoção que deveria ter mudado a vida dela virou um pesadelo.
Ela estava ganhando mais, mas gastando o triplo. A casa vivia em tensão. As crianças choravam sem motivo. O casamento estava por um fio. Foi quando uma amiga judia, que conhecia essa sabedoria ancestral, visitou a casa e viu o relógio. Olhou para Mariana e disse com firmeza: "Tire isso daqui agora." Mariana não entendeu na hora, mas obedeceu. Removeu o relógio naquela mesma noite. Em menos de 2 semanas, algo mudou. A casa voltou a respirar. As brigas diminuíram. O dinheiro começou a ser administrado com clareza novamente. Ela não conseguia explicar, mas sentia que um peso tinha sido tirado de cima da família inteira. O que Mariana não sabia é que o relógio age como um visitante permanente. Ele não afeta o dinheiro imediatamente, mas rompe o Shalom Bait, criando tensão, cansaço e decisões financeiras ruins dentro da casa. O tempo que ele marca não é o tempo sagrado do eterno. É o tempo da pressa, da ansiedade e do atraso constante. E quando essa frequência se instala, a prosperidade não consegue mais entrar. O segundo objeto que você jamais deve aceitar como presente é uma planta artificial, especialmente flores de plástico ou tecido, que parecem reais, mas não têm vida. Eu sei que muita gente acha bonito, prático e fácil de cuidar. Mas a sabedoria ancestral revela algo que a mente moderna esqueceu. Esse tipo de objeto enfraquece sua emuná silenciosamente. Emuná não é apenas fé religiosa. É a confiança espiritual que sustenta decisões corretas. É aquela certeza interna que te faz dizer sim para a oportunidade certa, e não para aquilo que vai te drenar. É o que te faz acreditar que você merece mais, que é capaz e que tem autoridade para prosperar. Quando a emuná enfraquece, você começa a duvidar de si mesmo, a hesitar e a aceitar menos do que merece. E isso se reflete diretamente no dinheiro. Deixa eu te contar sobre Cláudio, um homem de 42 anos, que morava em Curitiba e trabalhava como representante comercial. Ele sempre foi confiante, seguro das próprias decisões, alguém que sabia o valor do próprio trabalho. Um dia, recebeu de presente de uma cliente um arranjo enorme de flores artificiais, daqueles bem elaborados, que ocupava quase metade da mesa da sala de jantar. Cláudio achou elegante, moderno, e deixou ali. Nos primeiros meses, nada mudou visivelmente. Mas, depois de um tempo, ele começou a perceber que estava aceitando propostas ruins. Clientes que antes recusava, agora aceitava, mesmo sabendo que não valia a pena. Começou a baixar seus preços sem necessidade. Passou a se comparar com colegas que ganhavam menos e a pensar que talvez estivesse pedindo demais. A confiança interna estava sendo corroída de dentro para fora. Em um ano, Cláudio tinha perdido quase metade da carteira de clientes. Não porque o mercado tivesse piorado, mas porque ele mesmo estava se sabotando. Aceitava qualquer proposta. Trabalhava por migalhas. Duvidava das próprias habilidades. Foi quando um amigo, que estudava cabala, visitou a casa dele e viu as flores artificiais. Perguntou há quanto tempo aquilo estava ali. Cláudio disse que fazia mais de um ano. O amigo explicou: "Isso aqui é morte disfarçada de beleza. Não tem vida, não tem energia, não tem crescimento. E o que você coloca dentro da sua casa, você coloca dentro da sua alma." Cláudio removeu as flores naquele mesmo dia. Dentro de 3 semanas, algo inexplicável aconteceu. Ele recebeu uma proposta de um cliente antigo que tinha sumido, uma proposta 3 vezes maior do que qualquer coisa que ele tinha aceitado no último ano. E, dessa vez, ele teve coragem de pedir o valor justo. A emuná tinha voltado. O terceiro objeto que você jamais deve aceitar como presente é um espelho antigo ou usado, especialmente aqueles que vêm de herança familiar ou de lojas de antiguidades. Você pode achar que é apenas um objeto decorativo, mas a tradição ancestral ensina algo que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir. Espelhos guardam memória energética. Eles absorvem tudo o que foi refletido neles ao longo dos anos. Cada emoção, cada lágrima, cada grito, cada fracasso financeiro de quem se olhou naquele espelho fica registrado ali como uma impressão invisível. E, quando você coloca isso dentro da sua casa, você não está trazendo apenas um objeto, você está trazendo Tumá, uma densidade espiritual que se fixa no espaço físico e começa a atrair atrasos, dívidas e perdas repetidas.
Deixa eu te contar o que aconteceu com Fernanda, uma mulher de 39 anos que morava em Recife e trabalhava como gerente de loja. Ela sempre foi organizada com dinheiro, pagava tudo em dia e nunca teve dívidas. Um dia, a sogra dela faleceu e deixou de herança um espelho grande, com moldura dourada, daqueles bem antigos, com mais de 60 anos. Fernanda ficou emocionada, porque achava que era uma forma de manter a memória da sogra viva. Pendurou o espelho no quarto, bem em frente à cama. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mas, depois de um mês, as coisas começaram a desandar de um jeito que ela não conseguia explicar. O dinheiro começou a sumir. Não é que ela gastasse mais, é que aconteciam imprevistos o tempo todo. O carro quebrava, o filho ficava doente, a geladeira parava de funcionar. Sempre alguma coisa. Sempre uma conta inesperada. Sempre um buraco no orçamento que ela não conseguia tapar. E o pior, ela começou a sentir uma tristeza profunda, sem motivo. Acordava cansada, olhava para o espelho e sentia que estava envelhecendo rápido demais. A autoestima despencou. Começou a evitar sair de casa, parou de cuidar da aparência, e o dinheiro desapareceu. Em 6 meses, Fernanda tinha acumulado R$ 3.000 de dívida no cartão de crédito. Algo que nunca tinha acontecido na vida dela. Foi quando uma prima, que estudava cabala, veio visitá-la e perguntou de onde era aquele espelho. Fernanda contou. A prima explicou com cuidado. Esse espelho carrega a energia de todas as dores que a sua sogra viveu. Ela era uma mulher que sofreu muito financeiramente, que teve um casamento difícil, que morreu cheia de mágoas. E agora você está refletindo a vida dela na sua. Fernanda teve medo, mas entendeu. Removeu o espelho naquela mesma semana. Em menos de um mês, as dívidas começaram a ser pagas. Os imprevistos pararam. A energia da casa mudou completamente. Ela voltou a se sentir viva. O espelho estava convertendo a casa dela em um imã de carência, atraindo exatamente a mesma frequência de miséria que tinha sido refletida nele por décadas. O quarto objeto que você jamais deve aceitar como presente é uma roupa usada, especialmente aquelas que vêm de pessoas que você não conhece bem ou de brechós sem procedência clara. Eu sei que tem gente que adora brechó, encontra peças lindas e economiza dinheiro assim. E não estou dizendo que isso seja errado em si. Mas existe um princípio ancestral que poucos conhecem. Nem toda dívida é financeira. Alguns presentes criam um zero negativo, uma semente espiritual que cresce com o tempo e cobra seu preço anos depois. Zera significa semente. E, assim como você planta uma semente no solo, e ela cresce, se multiplica, dá frutos, o mesmo acontece no mundo invisível. Tudo o que você aceita, tudo o que você coloca perto do seu corpo, tudo o que entra na sua casa planta uma semente. E essa semente pode gerar prosperidade ou miséria, dependendo da energia que ela carrega. Deixa eu te contar sobre Alejandro, um homem de 51 anos que morava em Porto Alegre e trabalhava como motorista de aplicativo. Ele sempre foi uma pessoa esforçada. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, mas o dinheiro nunca rendia. Um dia, um passageiro deixou uma jaqueta de couro cara, bem conservada, esquecida no carro. Alejandro esperou 3 dias, ninguém reclamou. Então ele ficou com a peça. Achou que era sorte, que era bênção. Começou a usar a jaqueta todos os dias, especialmente à noite, quando fazia frio. Nos primeiros meses, ele até achou que estava ganhando um pouco mais. Mas, depois de 6 meses, tudo começou a desandar. O carro passou a dar problema atrás de problema, bateria, pneu, motor. Sempre alguma coisa quebrando. Sempre um gasto inesperado. E o pior, Alejandro começou a se envolver em confusões que não eram dele. Discussões com passageiros, problemas com a plataforma, multas que ele não entendia de onde vinham. Era como se a vida dele tivesse entrado num ciclo de azar permanente. Ele trabalhava mais, mas ganhava menos. Se esforçava mais, mas os resultados pioravam. Foi quando uma cliente, que era espiritualista, entrou no carro, viu a jaqueta e perguntou de onde era. Alejandro contou a história. A mulher ficou séria e disse: "Você está usando a dívida de outro homem. Essa jaqueta carrega a energia de quem a perdeu, e essa pessoa estava em dívida.
Agora você assumiu isso sem saber. Alejandro ficou assustado. Naquela mesma noite, jogou a jaqueta fora. Em 3 semanas, os problemas com o carro pararam. As confusões sumiram. Ele começou a receber avaliações melhores dos passageiros. O dinheiro voltou a circular. Aquela roupa estava criando um zero negativo, uma semente de dívida que crescia silenciosamente e cobrava seu preço todos os dias. E agora vou te revelar o 5º e último objeto, o mais perigoso de todos. Antes disso, você precisa respirar fundo e se preparar internamente, porque o que vou te contar agora não é apenas informação, é um despertar espiritual. Pense agora em alguém que você ama, alguém que você quer proteger. Visualize o rosto dessa pessoa. Segure essa imagem no coração, porque tudo o que você está aprendendo aqui não é só para você, é para todos que dependem de você, confiam em você e vivem sob o mesmo teto. A proteção espiritual que você está construindo agora vai se estender sobre todos eles. O 5º objeto que você jamais deve aceitar como presente é uma chave velha, especialmente aquelas que vêm sem explicação, que alguém te dá dizendo que é para dar sorte, ou que você encontra perdida na rua e guarda, achando que é apenas metal sem valor. Na tradição judaica, a chave representa acesso a portas, a caminhos, a oportunidades. Mas também representa aprisionamento. Quando você aceita uma chave sem saber o que ela abre ou fecha, você está aceitando um acesso espiritual desconhecido. E, muitas vezes, essa chave não abre porta de bênção. Ela tranca sua Parnasá, que é o sustento que permanece e se multiplica. Parnasá não é apenas ganhar dinheiro. É ter dinheiro que fica, que constrói, que cresce. É o oposto do esforço sem resultado. Deixa eu te contar sobre Júlia, uma mulher de 33 anos que morava em Brasília e trabalhava como designer gráfica. Ela sempre teve projetos, sempre teve clientes, mas o dinheiro nunca permanecia. Ganhava bem um mês, no mês seguinte, estava zerada. Não importava quanto entrasse, sempre saía na mesma velocidade. Um dia, uma colega de trabalho, que estava se mudando para outro estado, deu para ela uma chave antiga, dizendo que era para Júlia ter sorte na carreira. Júlia achou estranho, mas não quis ser rude. Aceitou e guardou na gaveta da mesa de trabalho. Nos primeiros meses, nada mudou. Mas, depois de meio ano, ela começou a perceber um padrão assustador. Todo projeto que ela fechava dava problema. Cliente que não pagava, projeto cancelado no meio, trabalho entregue e a pessoa sumia. Era como se houvesse um bloqueio invisível, impedindo que o dinheiro chegasse às mãos dela. Ela trabalhava 12 horas por dia, entregava tudo no prazo, fazia um trabalho excelente, mas o resultado financeiro nunca vinha. E, quando vinha, desaparecia em menos de uma semana. Conta inesperada, imprevisto, problema. Sempre alguma coisa sugando o dinheiro antes que ele se estabelecesse. Júlia estava exausta, desesperada, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando um rabino, que ela conhecia de vista numa cafeteria, perguntou como ela estava. Júlia desabafou e contou tudo. O rabino pediu para visitar a casa dela. Quando viu a chave na gaveta, perguntou de onde era. Júlia contou. Ele explicou com firmeza. Essa chave trancou seu canal de sustento. Enquanto ela estiver aqui, você vai trabalhar sem construir, vai ganhar sem acumular, vai plantar sem colher. Júlia removeu a chave naquele mesmo dia, mas não bastava apenas tirar. O rabino ensinou um ritual de desbloqueio. 15 dias depois, Júlia recebeu o pagamento de 3 projetos antigos que ela achava que tinha perdido. Um mês depois, fechou o maior contrato da carreira dela. A Parnasá tinha sido liberada. Agora que você sabe quais são os 5 objetos proibidos, precisa entender o ritual ancestral de purificação, caso você já tenha algum deles dentro da sua casa neste momento. Esse ritual foi ensinado por gerações dentro da tradição judaica e tem o poder de romper qualquer zero negativo, qualquer tumá, qualquer bloqueio que tenha sido plantado sem o seu conhecimento. Escute com atenção, porque isso pode mudar sua vida a partir de hoje. Primeiro, você vai reunir 3 elementos simples: água corrente, sal grosso e sua intenção consciente. A água representa purificação, o fluxo que lava e renova. O sal representa proteção, a barreira que impede que energias densas entrem novamente.
E sua intenção é o que sela o ritual, é o que dá poder a tudo isso. Você vai pegar o objeto que recebeu de presente, seja ele qual for, dos 5 que eu mencionei, e vai colocar numa tigela com água e 3 punhados de sal grosso. Deixe submerso por 7 minutos exatos. Durante esses 7 minutos, você vai dizer em voz alta, com firmeza, a seguinte declaração em hebraico: Baruch, Atah, Adonai, Bori, Prifen. Isso significa, bendito és tu, eterno, que cria o fruto da terra. Você está reconhecendo que o poder de transformação não vem de você, vem do Altíssimo. E você é apenas o canal consciente dessa limpeza. Depois dos 7 minutos, você remove o objeto da água, seca completamente e decide o que fazer com ele. Se for algo que você pode devolver, devolva. Se for algo que você pode descartar, descarte envolto num pano branco e jogue no lixo, longe da sua casa. Se for algo de valor que você não pode simplesmente jogar fora, doe para alguém que você não conhece, sem contar a história. Apenas entregue como um ato de desapego. Em seguida, você vai lavar as mãos 3 vezes seguidas com a mesma água do ritual, de cima para baixo, e dizer: corto agora todo o laço com a energia da falta. Abro o meu canal para a abundância, que é minha por direito espiritual. Declare isso com convicção, porque a palavra tem poder. A palavra cria realidade. A palavra sela pactos invisíveis. Muitos mantêm o salmo sempre por perto para esses momentos de proteção e conexão espiritual. Agora, o próximo passo do ritual. Depois de lavar as mãos, você vai jogar a água do ritual em um ralo, deixando escorrer para longe da sua casa, levando consigo toda a densidade que foi removida. Por último, você vai acender uma vela branca na entrada da sua casa e deixar queimar completamente, como um sinal de que o canal foi restaurado, de que a luz voltou a entrar, de que o Shalom Bait foi selado novamente. Quero que você entenda algo muito importante. Esse ritual não é magia, não é superstição. É consciência espiritual aplicada por meio de símbolos ancestrais que carregam poder, porque foram repetidos por milhares de anos por um povo que nunca perdeu sua conexão com a prosperidade. Você não está pedindo ao universo, você está alinhando sua energia com a frequência da abundância que o Criador já destinou para você desde o princípio. O bloqueio nunca foi externo. O bloqueio sempre foi interno, criado por objetos que você aceitou sem discernimento, por energias que você permitiu entrar sem proteção, por acordos silenciosos que você firmou sem perceber. E aqui está a expressão sagrada que eu prometi no começo deste vídeo. Toda vez que alguém tentar te dar um presente e você sentir uma hesitação interna, uma dúvida, um incômodo que você não sabe explicar, diga mentalmente essa frase em hebraico: Ah. Isso significa: não há outro além dele. Você está lembrando ao seu espírito que a única fonte verdadeira de bênção é o Eterno e que nenhum objeto material tem poder sobre você, a menos que você permita. Repita isso 3 vezes e sua intuição vai ficar mais clara. Você vai saber se deve aceitar ou recusar. E, quando você recusar, faça isso com educação, com amor, mas com firmeza. Não precisa explicar. Apenas agradeça e decline. Sua proteção espiritual vale mais do que a opinião de qualquer pessoa. Muitas pessoas registram essas transformações e bênçãos em um diário para não esquecer o que o Eterno está fazendo em suas vidas. Agora, o momento mais importante de todos. Se você chegou até aqui, preciso que você faça algo agora. Este espaço nos comentários é um círculo de proteção coletiva. Não estamos sozinhos nessa jornada. Somos uma comunidade espiritual buscando a mesma coisa: libertação, clareza e prosperidade verdadeira. Então, eu quero que você escolha um comentário de alguém que você não conhece, alguém que escreveu antes de você, e responda com uma palavra de força, uma bênção simples, algo que você gostaria de ouvir hoje. Pode ser: sua parnasá está liberada. Pode ser: você está protegido agora. Pode ser: a abundância já chegou até você. Não importa a frase. O que importa é que você estenda a mão espiritualmente para alguém que você nunca viu, criando um campo de proteção coletiva que vai fortalecer todos nós. Quando você abençoa alguém, você está abrindo o canal para ser abençoado. Quando você protege alguém com suas palavras, você está selando sua própria proteção.
A tradição judaica ensina que o Eterno não derrama bênção sobre vasos vazios. Ele derrama sobre vasos que transbordam para os outros. Então, transborde agora. Escreva uma palavra de força para alguém aqui embaixo. Depois, escreva sua própria declaração. Corto todo laço com a pobreza e abro o meu canal para a abundância eterna. Declare isso como quem firma um pacto diante do Altíssimo. Essa é a sua aliança espiritual. Esse é o seu momento de escolha consciente. E lembre, Deus é um só. Não importa o nome que você usa para chamá-lo, Hashem, Jesus, Pai Celestial, Eterno. O que importa é que você reconheça que existe uma força maior do que qualquer objeto material, maior do que qualquer energia negativa, maior do que qualquer bloqueio. E essa força está do seu lado. Sempre esteve. Você apenas precisava lembrar. Agora você sabe quais são os 5 objetos proibidos. Agora você sabe como se proteger. Agora você sabe como limpar o que já entrou. E agora você tem uma comunidade inteira ao seu lado nessa jornada. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E, a partir de hoje, sua casa, sua vida, seu dinheiro, tudo isso, está sob proteção espiritual consciente. Que o Eterno abençoe você, sua família e tudo o que suas mãos tocarem. Que o Shalom Bait seja restaurado no seu lar. Que a Emuná seja fortalecida no seu espírito. Que a Parnasá flua abundantemente para suas mãos. Amém.